que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem, valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza. Eu direi ao findar esta lição: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Jesus, glórias a Jesus. Ainda, irmãos, 181, vamos cantar. Bom é cantar ao Senhor, bom é louvar ao Senhor, enquanto temos fôlego de vida, enquanto estamos com vida, enquanto estamos com saúde, enquanto estamos vivos, né? Vamos louvar ao Senhor, pois viemos ao culto para cantar, louvar e bendizer o nome do Senhor. Faz parte do nosso culto, cantarmos com a alma, adorarmos com a nossa alma ao nosso Salvador Jesus. Graças a Deus. 181. Senhor do bem, a fonte, vem ser celeste Redentor, ajudar-me a entoar-te digno hinos de louvor. Tu, Jesus, por mim morreste, quero só pra ti viver, quero em todos os momentos tua bênção receber. Era pobre, desgarrado,
honrado quando Cristo me buscou para me salvar do inferno. O seu sangue derramou em sua morte tão penosa, paz, perdão e vida cheia, e com Ele eternamente sua glória fruirei. De tua graça, ó meu amado, sou contínuo devedor, mais e mais a ti me atrai pelo teu divino amor. Sou ingrato e bem conheço, peço, meu Senhor, perdão, tira-me do vil pecado, rege tu meu coração. Glórias a Jesus. Nosso irmão João Henrique também pode louvar a Deus, também com um dos hinos da harpa cristã. Vamos, João, louvando ao Senhor. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor Jesus com o hino 258. 258. Salvador meu Jesus, salvou também meus pecados, tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna, firmando estou eu, e tenho a salvação. Me esconde em Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão. Velando-me com sua mão, as bênçãos do céu desfrutando estou, em Cristo, o Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna, firmando estou eu, e tenho a salvação. Me esconde em Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu,
assim para o céu presta eu vou. Na rocha eterna firmando estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então verei cois anjos e santos no céu, e hinos de glória eu entoarei aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmando estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Amém. Obrigado. Graças a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos pedir para o nosso irmão João, ali da nossa congregação do Nova Europa, fazer a leitura juntamente com toda a igreja e também orando. Aproveitando, irmãos, eu estou aqui está em nosso poder, né? Se está aqui é em nosso poder, de meia dúzia de Bíblias. É verdade que estão aqui paradas. E ontem, falando com o pastor que está em Montes Claros, congregação que nós, dentro em breve, já estaremos no salão, pois o irmão está fazendo culto dentro da casa dele e já está juntando 30, 40, diz que tem domingo que já junta 50 pessoas na casa dele. Então, nós vamos já alugar o salão para podermos estar congregando os irmãos dentro de um salão. E uma das coisas que o pastor Paioli nos pediu era que, se nós tivéssemos Bíblias, harpas, nós enviássemos para ele. E a semana que vem, nosso missionário irmão Newton Sérgio vai passar uma temporada ali, uma semana, uns 10 dias, com o irmão Paioli, pastor Paioli, para estar fazendo uma evangelização, para estarmos inaugurando oficialmente a nossa igreja lá em Montes Claros. E aí já temos, aqui tem 6, né? Se não aparecer o dono até o dia que o Newton Sérgio viajar, essas 6 aqui já vão. E se os irmãos, alguém tiver uma Bíblia lá encostada, comprou nova e tal, né, e tem alguma parada, pode trazer, que nós vamos enviar, porque é uma igreja completamente nova. O irmão começou do zero mesmo, começou fazendo os cultos com a família dele, a esposa, os filhos, genros, viu, que estão lá com ele, e já está juntando de 30 a 50 pessoas. Então a igreja novinha, e que os novos convertidos, obviamente, precisa da Bíblia, da harpa, e aqui tem essas aqui. Se aparecer o dono, está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas se não aparecer, nós vamos enviar, né? Domingo vamos dar mais um aviso, e se não aparecer o dono, nós vamos enviar. Mas também estou falando porque se os irmãos tiverem, os irmãos podem trazer, os obreiros também, que gostam de comprar Bíblia nova, né? Traga a que está usada, parada em casa, que nós vamos enviar para a nossa congregação caçula, a nossa congregação mais nova, que é em Montes Claros. Aproveitando, falando da obra missionária, não se esqueçam, irmãos, não podemos esquecer que agora o mês que vem, dia 14, 15 e 16, nós estaremos realizando um grande congresso missionário. E todos os nossos missionários, todos os que estão inclusive
aqui no Brasil, principalmente os que estão aqui no Brasil, eles estarão vindo. Obreiros lá do Tocantins, obreiros lá do Pará, obreiros do Vale do Jequitinhonha, né? Lá do Ceará, nosso irmão Nogueira, José Nogueira, faz uns 4 anos que não vem aqui, estará aqui, vai ser uma grande festa, uma grande celebração, e eu gostaria que os irmãos anotassem isso na sua agenda, não marque churrasco, não marque festa, não marque viagem, viu? Para nós estarmos nos alegrando com os nossos missionários. Vai dar em torno dos 70 casais, pelo menos, uns 150 missionários estarão conosco aqui, viu? Numa grande festa missionária, viu? Já já estaremos colocando o banner, distribuindo os cartazes aqui na igreja e nas nossas congregações, para estarmos realizando uma grande festa missionária, dias 14, 15 e 16 de novembro. A igreja em pé, por favor, e nosso irmão João fazendo a leitura juntamente com toda a igreja. Depois o senhor pode ler. Paz do Senhor, igreja, amém. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor nessa noite, para que Deus possa vir nos abençoar grandiosamente, amém? Meus amados, eu quero ler a palavra do Senhor nessa noite com os irmãos, Mateus 24 e versículo 38. Mateus 24, 38. Amém? Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebiam, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigia da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria a sua casa. Por isso, estai apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Meus amados, queridos irmãos, estamos aqui na presença de Deus, aguardando a volta de Jesus Cristo. E a igreja do arrebatamento é a igreja que tem o Espírito Santo, é a igreja que tem o contato com o Senhor. Quantos aqui precisam de oração nessa noite? Também preciso. Vamos orar para que Deus possa vir nos abençoar nessa noite grandiosamente. Bondoso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos, Senhor, mais uma vez na Tua presença santa, Pai, para nessa noite, Senhor, lhe agradecer, ó Deus, pelos Seus benefícios sobre nós, Senhor. E nessa noite, Senhor, venha sobre as nossas vidas, Senhor, venha a vida dos Seus filhos que vai presente nessa noite, Senhor. Aqueles, ó Pai, que estão aguardando, Senhor, a Sua volta, Senhor. Ó Deus, eu creio na Tua palavra, assim como foi nos dias de Noé, assim será a Tua vinda, Senhor. Mas que nós possamos estar percebidos, Senhor, guardando, Senhor, a Tua volta, Senhor. Ó Deus, nessa noite, faz milagres, Senhor, na vida daqueles que precisam de um milagre, Senhor. Aqueles que vieram aqui para Te adorar, Senhor. Aquele que precisa da cura, Senhor, que ele saia daqui curado, Senhor. Aquele que precisa de uma porta
porta de emprego, que as portas se abram, Pai, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Glória a Deus, estamos alegres e felizes, estamos na presença do Senhor Jesus para adorá-lo e glorificá-lo na beleza da sua santidade, pois sabemos que o Senhor Jesus está conosco. Jesus, Ele está guardando a sua igreja, guardando o seu povo, e nós estamos aguardando, como já foi lido aqui nesta noite, a volta do Senhor Jesus. Onde foi lido nesta noite faz parte do segundo grande sermão que Jesus ministrou, conhecido como Sermão do Monte, a vinda do Filho do Homem. E aonde o nosso pastor João do Carmo leu, fala-nos acerca da vigilância. E a vigilância é importante na vida da igreja, na vida de todo crente em particular. Eu trabalho de vigilante, irmãos. Eu sou vigilante e a gente não pode dormir, não pode cochilar, não pode toscanejar, porque se nós vacilar, um vacilozinho que nós dá, nós somos surpreendidos, aí acontece o sinistro, nós somos surpreendidos e aí não tem mais o que fazer. Então, a gente tem que estar no trabalho atento para que nós não sejamos surpreendidos pelo marginal. E a Bíblia diz que Jesus virá como ladrão, não é que ele é ladrão, virá como ladrão. E a gente percebe que o ladrão, quando vai roubar, ele não vai roubar coisa que não presta, ele vai roubar coisa valiosa, coisa boa. Marginal, quando ele vai roubar, ele vai em busca de dinheiro, em busca de coisas valiosas. E a igreja é preciosa aos olhos de Jesus, por isso que ele vai vir nos buscar como ladrão. Então fique atento, fique vigilante, porque a qualquer momento a trombeta soará e nós vamos estar com o Senhor Jesus. Os sinais estão se cumprindo e Jesus vai voltar. Jesus não está voltando, como alguns dizem. Jesus está voltando, irmão. Ele não está voltando, porque ele não está vindo de jumenta montado numa tartaruga aí para alcançar nós. Mas ele vai voltar a qualquer momento. Ele voltará a qualquer momento para buscar a sua igreja. Nós vamos estar ouvindo as nossas irmãs do Círculo de Oração louvar a Jesus. Com louvor, pode louvar Jesus. Já está tudo certo aí? Então pode louvar Jesus.
a Deus. Meus irmãos, vamos proceder agora com as apresentações dos nossos irmãos. Nossa escala de hoje é Congregação Alto dos Laranjais. Nossa irmã Luzileia, ela me disse que estaria no plantão hoje à noite trabalhando, que não poderia estar, mas queria enviar alguns irmãos. Tem alguém aqui lá do Alto dos Laranjais? Um obreiro representando? Não tem? Muito bem, também congregação do Parque Novo Mundo, o evangelista irmão Weber, ele também disse que não poderia estar devido a compromissos, mas disse que iria enviar representantes. Tem alguém mais? Na nave da igreja, está ali. Deus abençoe, muito obrigado. Nosso irmão José Ventura e o nosso companheiro, Deus abençoe, muito obrigado. Deus abençoe. Também congregação do Gustavo Piscinini. Pastor Gesso Secon também disse que teria reunião nesta noite, não poderia estar, mas mandou aqui o nosso irmão Cícero, presbítero irmão Cícero, juntamente com alguns irmãos do Piscinini. Já congreguei lá no Piscinini, então tem algumas caras ali conhecidas. Uma Inês, Juliana, mãe de Neide, a nossa outra irmã lá. Deus abençoe, muito obrigado, viu? Juliana, você trouxe o CD aí para louvar a Deus? Trouxe, então, dá lá em cima para você louvar a Deus daqui a pouquinho. Muito obrigado. Novo Mundo. Também a congregação do Piscinini, Novo Mundo, Alto dos Laranjais. Acho que é só, né? É isso mesmo. Enquanto a irmã Juliana leva o CD lá, irmão Cícero, você traz uma palavra para nós aqui concernente à oferta? Traz-nos uma palavra aqui concernente à oferta, mas eu quero também saber se tem alguém entre nós que não é evangélico, que resolveu fazer-nos uma visita nesta noite. Tem alguém aqui que está entre nós, que não é crente ainda, veio nos visitar? Ou alguém de uma outra denominação evangélica que está entre nós? Se tiver, assine assim com as mãos para a gente conhecer e dar os bem-vindos. Não tem? Deus abençoe a todos os amados irmãos, que o Senhor o recompense por estar conosco nesta noite. Deus abençoe, muito obrigado a todas as congregações que estão aqui entre nós nesta noite. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que estamos alegres por poder estar na casa do Senhor para adorar o seu santo e glorioso nome. Como foi-me dado a oportunidade para falar a respeito da oferta, vamos abrir as nossas Bíblias no carta de apóstolo Paulo, a segunda carta à igreja de Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6, somente o versículo 6 e o versículo 7 da palavra de Deus. Como nosso irmão presbítero Gilvan já anunciou, nosso pastor lá do Gustavo Piscinini, ele pediu para avisar os pastores, a igreja, que ele estaria em reunião e não estaria aqui, mas o desejo dele era estar aqui. Amém, irmãos? Diz assim o versículo 6: E isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade,
porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Irmãos, diz a palavra do Senhor, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Isto é a realidade em todos os aspectos. Digo com experiência de quem morou no sítio, lá no interior do Paraná, e tínhamos uma pequena terrinha. Meu pai tinha ali uma terrinha pequena, e nós semeava, e a semeadura era pouco. E na hora da colheita, também muito pouco. E já tinha alguns que tinham a terra maior e semeava mais, usava maquinários para trabalhar, e ali eles colhiam mais. E nós trabalhávamos usando animais ou com a enxada na mão, e nós colhíamos pouco. Então, a palavra do Senhor diz que aquele que contribui, segundo o que propôs o seu coração, aquele que dá com alegria, com certeza o Senhor fica satisfeito, alegre, e o Senhor traz o retorno, porque muitas das vezes queremos dar bastante, mas se nós não temos bastante para dar, mas temos um pouco, e nós damos com alegria, nós ofertamos com alegria, o Senhor, Ele olha, Ele vê a alegria nossa, o nosso coração satisfeito em poder estar fazendo algo para a sua obra, e ali Ele vai nos retribuir com abundância. Então vamos fazer a obra do Senhor, vamos contribuir com alegria. Amém? Amém. Obrigado, irmão Cícero. Nós vamos agora, meus irmãos, contribuir. Enquanto a nossa irmã Juliana se aproxima, eu quero aproveitar e orar neste momento, sentado mesmo como estamos. E nessa oração eu quero aproveitar para orar pelo nosso irmão Marcos Vinícius. É um pedido de oração por libertação. Curve suas cabeças e vamos orar. Eterno e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és poderoso, Senhor, para nos dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, Senhor. E neste momento eu quero Te suplicar, Senhor, a Tua bênção em favor de todos aqueles que irão contribuir, também daqueles que não podem contribuir, Senhor Deus, nesta noite, que o Senhor possa alcançá-lo, ó Deus, e abençoá-lo da mesma forma, da mesma maneira, porque a Tua palavra diz que o Senhor é imutável, o Senhor não muda. E nós estamos gratos, Senhor, pela oportunidade que nos concede de podermos ser contribuintes com a Tua obra. Abençoa cada um, Senhor. Também oramos em favor do Marcos Vinícius, que o Senhor possa alcançá-lo onde ele estiver, Senhor, que as cadeias, as algemas do inferno, as algemas de Satanás, Senhor, que prende esta alma, ó Deus, que caiam por terra agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, alcança agora esse coração, esta alma, e liberta em nome de Jesus. Amém. Cumprimenta toda a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que
Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. É para você nesta noite. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. É hoje, receba a tua vitória em nome de Jesus. O escape e o descanso, a cura, a recompensa, o alívio na tua alma. É hoje. Sem demora. Em tempos de guerra, nunca pare
de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Receba, em nome de Jesus. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a recompensa vem sem demora. O Senhor te diz nesta noite: nunca pare de lutar. Receba o renovo do Senhor nesta noite para seguir em frente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos pôr de pé agora, vamos ouvir a palavra do Senhor. Quero convidar nosso companheiro ali do Novo Mundo, Euclides, por favor, venha orar aqui ao Senhor. E o nosso convidado nesta noite é o nosso evangelista José Ventura. Pode vir aqui, vamos orar. Logo após, nosso irmão José Ventura, ali da congregação do Novo Mundo, vai estar ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Oramos, Senhor. Recanta lama, decanda lamas. Maravilhoso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, seu Filho, cuja tua presença estamos, Senhor. Pai Santo, abra a janela do céu, derrama, Senhor, a tua bênção a favor de teus filhos. Use nas tuas mãos, Senhor, na unção do teu Espírito, que nós possamos sair daqui, Pai Santo, aleluia, com as nossas vidas mais íntegras, para te servir a ti na beleza da tua santidade. Pai Santo, abençoa teus filhos, que vai entregar a tua palavra. É que nós te pedimos as tuas bênçãos, no nome santo de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Podeis assentar-se, por gentileza. Meus amados, estou muito feliz, muito agradecido ao Senhor pela oportunidade que tenho de estar aqui com os irmãos nesta noite, cooperando. Muito agradecido a Deus também pela oportunidade de trazer-vos a palavra de Deus nesta noite. E eu quero dizer para vocês que o Senhor Jesus é maravilhoso, porque é um grande privilégio poder estar aqui trazendo a palavra do Senhor aos irmãos e sendo acolhido pela confiança do ministério, ao pastor Roberto Cardoso, irmão Gilvan, ao pastor Joel, que está aqui, nossa retaguarda, ao nosso pastor presidente, pastor Levi. É um grande privilégio poder servir ao Senhor junto com todos vocês e com esse ministério abençoado que o Senhor tem levantado para pregar a sua palavra, não só em Limeira, mas em terras longínquas, como nós ouvimos aqui nesta noite. Muito em breve teremos aqui uma grande festa missionária. Isso é maravilhoso, porque é a igreja estendendo seus braços também para lugares mais distantes. Isso é uma maravilha, isso é bênção. Meus amados, nesta noite estamos aqui para agradecer ao Senhor, cultuar ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós, mas especificamente estamos aqui para clamar ao Senhor e para
apresentar a Deus as nossas demandas, nossos pedidos, buscar uma vitória da parte do Senhor para alguma área da nossa vida. Mas a palavra que o Senhor tem colocado em meu coração para vos trazer nessa noite está no livro de Hebreus, capítulo de número 12 e os versos de número 1 ao 3. E o tema que eu quero trazer para a igreja nesta noite é o seguinte: perseverando na caminhada cristã. Nós vivemos, meus amados, tempos difíceis, como diz as Escrituras, vivemos tempos muito difíceis, trabalhosos, mas nós cremos que o nosso Deus é poderoso para nos livrar, para nos auxiliar, porque quando estamos em dificuldade, estamos passando por momentos difíceis, nós clamamos ao Senhor, levamos os nossos olhos aos céus, e o Senhor, pela sua infinita misericórdia e graça, nos alcança, nos socorre, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mas o fato é, meus irmãos, que para sermos ajudados pelo Senhor, nós precisamos perseverar, e a caminhada cristã nos propõe esse desafio. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, os versos 1 ao 3, ele nos traz as seguintes palavras. Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 3, diz-nos assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Queridos, nós temos aqui uma palavra muito maravilhosa. Observem que a primeira palavra que aparece no verso de número 1 do capítulo 12, é a palavra portanto. De fato, temos aqui, meus queridos, o início de uma conclusão, de uma explicação que foi dada anteriormente. Então, quando olhamos para o capítulo de número 11, nós observamos que o escritor, com muita propriedade, explica o que significa a fé. Não só isso, mas ele traz no capítulo 11, a famosa galeria dos heróis da fé. E ali nós vemos nomes importantes que nós vemos nas Sagradas Escrituras. E observe que o autor escreve, portanto, ou seja, aqui ele está iniciando uma conclusão. Nós também. O fato é que no capítulo 11 ele falou de outros, e agora ele fala nós, não só aqueles, mas agora nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ora, quem de fato são essas testemunhas? As testemunhas que ele fala aqui são todos os heróis da fé mencionados no capítulo 11. Aqui, quando ele fala de testemunha, ele está falando que essa é uma prova que é dada à fidelidade de Deus para com todas essas pessoas que permaneceram, perseveraram na sua caminhada. Nós observamos, meus queridos, que muito embora alguns tenham cometido falhas, mas eles permaneceram, confiaram em Deus, confiaram no perdão dos seus pecados por parte do Senhor Deus, eles adoraram a Deus, caminharam, fizeram a vontade de Deus, e por terem sido fiéis, o Senhor os abençoou. O fato é, meus queridos, que a bênção de Deus, ou ela é condicional, ou ela é incondicional. Ela é condicional quando o Senhor exige de nós fidelidade, verdade, obediência, e Ele responde com bênção, proteção, auxílio do alto. Mas existem bênçãos de Deus que são incondicionais. Por exemplo, o Senhor, quando manda chuva, Ele manda a chuva na fazenda do ímpio e na fazenda do crente. Quando Ele manda, meus queridos, o sol na medida certa, lá na agricultura, Ele manda na fazenda do ímpio, na fazenda do crente. Não precisa ninguém fazer nada de especial para que Deus derrame a sua
suas bênçãos que são incondicionais, mas existem aquelas pelas quais nós bem conhecemos que o Senhor exige de nós fidelidade, perseverança, consagração, santificação, para que Ele abra a janela dos céus e nos abençoe e nos dê vitória em todas as áreas da nossa vida. Então, meus amados, o escritor aos Hebreus, quando estava escrevendo este livro, a grande preocupação dele era com relação à perseverança desses leitores. Eles estavam precisando de uma palavra de encorajamento, uma palavra de consolação. Parece-nos que quando nós lemos este livro, nós sentimos que aquelas pessoas estavam querendo voltar para a sua vida antiga, estavam querendo voltar para a antiga aliança, estavam querendo voltar a sacrificar no templo, estavam querendo novamente estar ali na lei, nas coisas passadas. Mas só que, meus queridos, quando Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, Ele tornou nova todas as coisas, e de fato agora, os crentes não mais precisam chegar apenas à porta do templo para serem abençoados, mas aqui neste livro, Ele nos mostra algo maravilhoso, e encoraja os irmãos a chegarem com confiança no trono da graça, a chegarem na presença de Deus com ousadia, pois eles estavam, irmãos, muito provavelmente passando por uma dificuldade muito grande. Não sabemos qual é essa dificuldade, não sabemos se era uma perseguição, ou se se estavam fugindo de algum momento difícil, ou se eles estavam realmente sendo tentados por estarem fora da influência de seus pastores, ou longe de suas igrejas, de suas congregações, estavam sendo tentados a voltarem àquela vida antiga. E o escritor aos Hebreus então aqui mostra que tudo agora na nova aliança é novo, é melhor, e o melhor de tudo isso é que ele mostra que Jesus é melhor. Aleluia. E aqui então, meus amados, o autor diz que nós estamos rodeados de provas vivas de que Deus é um Deus poderoso, de que trabalha pelos seus, que protege os seus, que auxilia os seus, e que quando os seus clamam, oram, buscam a sua presença, Ele responde. Aleluia. Meus queridos, e aí o autor continua: não só estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, logicamente que ele está falando nuvem como uma linguagem figurada. Quando ele fala de nuvem, isso é várias pessoas, lá existem várias provas, não existe motivo, irmãos, para o crente desistir de servir ao Senhor. Muito embora a dificuldade seja muito grande, a provação seja muito grande, muito embora a dificuldade que você esteja enfrentando, você não consegue ver nada à sua frente, você não consegue vislumbrar sequer uma saída, mas o Deus Todo-Poderoso que está nos céus, o nosso supremo pastor, Ele vê todas as coisas, Ele sabe de tudo, Ele sabe das lágrimas que você tem derramado lá no seu íntimo, nas madrugadas, o seu travesseiro umedecido pelas lágrimas, clamando ao Senhor por uma saída, buscando em Deus. Eu digo a você nesta noite, não desista, porque aqui nesta palavra há provas vivas, pessoas reais que existiram na história, para mostrar para nós que o Senhor vem em socorro dos seus. E aqui, meus queridos, ele continua dizendo o seguinte: não só estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, mas que também deixemos todo embaraço. Embaraço aqui, irmãos, tem o sentido daquilo que atrapalha, de que impede. Será que você que está aqui nesta noite tem alguma coisa que está atrapalhando a tua comunhão com Deus? Será que você está embaraçado, todo atrapalhado com alguma coisa que está te tirando do alvo, tirando você do caminho? Só você pode responder isso no seu coração, e nesta noite tomar uma posição diante de Deus. Aqui o escritor diz: deixemos. É uma atitude que a pessoa tem que tomar, uma decisão que ela tem que tomar, de deixar aquilo que atrapalha você a servir a Deus, aquilo que atrapalha a tua adoração. Será que você tem que liberar perdão para alguém? Será que você precisa, nesta noite, será que o embaraço não é um pecado que você acolhe no seu íntimo, que você está escondendo? Mas de fato, nesta noite, o apelo de Deus para ti é que você deixe esse embaraço e siga em frente, porque não é hora de parar, é hora de avançar, de prosseguir, porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, nosso socorro, meus irmãos. Olhem para cima e observem o grande livramento que o Senhor tem para você. Não só diz isso, deixando todo embaraço, mas Ele também aqui emenda, deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Muitos crentes às vezes ficam preocupados com muitas outras coisas, mas não se preocupam com o perigo iminente de cometer um erro, de cometer um pecado. E aqui Ele nos dá esse alerta: deixemos o embaraço e o pecado não está longe não, irmão, ele está perto. Por isso uma atitude de vigilância, de constante vigilância é muito importante. Aquela posição de atalaia, aquela figura antiga que ficava em cima das muralhas das cidades antigas, olhando ao longe se algum inimigo se aproximava para atacar as cidades. Nós, meus irmãos, precisamos ter essa atitude de vigilância, vigiar. O pecado, irmão, ninguém pode brincar com ele, porque ele está perto. É um risco maior que o crente corre, é o pecado. E sabe como que as escrituras nos ensinam a lidar com o pecado? É fugir. O apóstolo Paulo é até tão detalhista quanto a isso, que ele diz: fugir da aparência do mal, ou seja, fugir da mínima possibilidade que você tenha de desagradar a Deus, de cometer algo que entristeça o Senhor e que entristeça o Espírito Santo. Por isso a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, é um perigo iminente, e isso precisa nos preocupar, porque nós não podemos perder a sensibilidade com relação ao pecado. O pecado, irmãos, é como um câncer. Muitas vezes a pessoa tem câncer, o câncer está lá dentro dela, ela não sabe, mas um dia lá aquilo se manifesta. É uma doença cruel, não existe cura na medicina para o câncer, só Jesus cura. E com relação ao pecado, também é igual o câncer, está escondidinho lá no íntimo, só esperando uma oportunidade de você, de tragar a sua comunhão com Deus, de tirar a tua alegria da salvação, de tirar, meu querido, aquele desejo que você tem de servir a Deus. Mas nessa noite eu te digo, o escritor nos dá esse ensino poderoso, que aqueles primeiros leitores receberam, e que nesta noite o Senhor nos dá: deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E com relação ao pecado, não existe remédio, não existe radioterapia, não existe cirurgia. Pecado, irmão, só Jesus Cristo pode perdoar pecados, e além de perdoar, apagá-los pelo seu sangue, e também riscá-los lá dos registros celestiais. Então, meus amados, e continuando, o autor diz: deixemos o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia. E ele ainda diz mais, não para por aí não, e corramos. Que jeito? De qualquer jeito? Saindo atropelado, tropicando, se machucando? Não, corramos com paciência. E essa palavra é a palavra-chave nesta noite. O perseverar na vida cristã. Paciência significa perseverança, e perseverança significa ficar firme mesmo quando tudo está dando errado. Porque ficar firme quando tudo está dando certo, né, pastor? É fácil, é tranquilo, quando tem dinheiro no bolso, quando tem um bom emprego, quando tem uma boa casa. Mas, meus queridos, quando chega um momento difícil, esse momento difícil pode ser resultado de uma provação de Deus nas nossas vidas. E esse momento difícil também pode ser consequência de um ato errado que cometemos ao nos desviarmos de um caminho que Deus propôs para nós. Mas muitas vezes nós somos teimosos, nós não queremos trilhar os caminhos de Deus, não queremos obedecer a sua vontade. E o escritor aqui, irmãos, ele é enfático, continuando o capítulo, que você pode ler em sua casa. Ele diz que o pai que ama o seu filho, ele castiga, ou seja, ele corrige, porque se ele não corrige o filho, ele não é filho, ele é um bastardo. Mas todos nós somos filhos de Deus, fomos comprados por um bom preço, e ele pacientemente nos corrige e nos faz, meus queridos, ir ao rumo certo. Então ele diz: e corramos com paciência. Mas não é qualquer carreira, não é um trilho, uma caminhada que eu fiz, não é como uma picada que abrimos lá na roça para chegar até na água, para colher água, para molhar a plantação. Não, senhores, ele diz assim: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Irmãos, aqui é algo profundo nessas palavras, e que o Espírito nesta noite coloca a vida nelas e enche os nossos corações, para que nós continuemos, meus queridos, motivados a servir ao Senhor, motivados a fazer para o Senhor aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Observe então que correr com paciência, ou seja, correr com perseverança, ficar firme, ficar no mesmo lugar. A tua bênção, meu amado, minha amada, não está lá ou acolá. A tua bênção está no fato de você permanecer, perseverar. Veja o que Jesus disse: e todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a vitória, meus queridos, a maior vitória do crente não está no começo nem no meio, mas está no fim, é no final de todas as coisas, é lá no fim da nossa carreira, que nós vamos receber o nosso galardão das mãos do Senhor, receberemos a recompensa. De fato, a vida cristã é desafiadora. Então, meus amados, essa carreira que está proposta para nós podemos falar um pouco dessa carreira. Primeiro, o fato de que a caminhada cristã, ela é desafiadora. Eu sempre digo que para ser crente, tem que ter coragem, tem que ser corajoso, porque nós temos inimigos, irmãos, que aos nossos olhos são inimigos terríveis e impossível de se derrubar. Primeiro, o pecado, mas a graça de Cristo, Jesus Cristo nos dá vitória sobre o pecado. Segundo, o diabo. O diabo, ele é o nosso inimigo, inimigo de Deus, inimigo da obra do Senhor. Mas o apóstolo Paulo em Efésios 6 diz para nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, e acima de tudo isso nos revestirmos das armaduras espirituais. Então com o pecado a gente foge dele, foge para não cometer, mas o diabo, as escrituras nos ensinam a resistir. Veja o que diz as escrituras: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, glória a Deus. E aí, meus amados, dentro desta carreira proposta está a luta contra o pecado, a luta contra o diabo, a luta, meus irmãos, contra a carne. Observe que Paulo em Gálatas diz que a carne luta contra o espírito contra a carne, para que nós não façamos a nossa vontade. E Paulo lá em Romanos diz, meus amados, as seguintes palavras: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas só que lá em Coríntios, meus irmãos, em 2 Coríntios capítulo 15, ele nos mostra algo extraordinário, porque ele diz que aquilo que é corruptível se tornará incorruptível, ou seja, este corpo de morte, este instrumento do pecado, um dia será transformado em um novo corpo. De fato, hoje, em Cristo Jesus, nós já somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, tudo aquilo que nós fazíamos no mundão lá, passou, e agora é tudo novo. E o escritor aos Hebreus ensina os seus leitores a correr com paciência, essa caminhada que nos está proposta. Não esqueçam disso, tenham isso em mente. E no verso de número 2, nós observamos o autor ainda escrevendo: não só para corrermos a caminhada com paciência, mas também ele diz: não corram somente, não sejam apenas perseverantes, mas ele diz no verso de número 2, façam tudo isso, deixe o embaraço, deixe o pecado, corra com paciência, a carreira que está proposta. Mas não faça só isso. Agora ele diz: e olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Queridos, que coisa maravilhosa. É muito bom quando nós fitamos os nossos olhos no Senhor. E aqui ele incentiva os irmãos a fazerem o mesmo, porque Jesus, irmãos, é o autor. Essa palavra autor fala daquele que ele constrói, ele é o arquiteto, ele que é o construtor da tua fé. Observe que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que as seguintes palavras: visto que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé é produzida mediante a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, misturado com a ação do Espírito Santo, produz fé em nosso coração e nos ajuda, meus queridos, a nos fortalecermos. Por isso aqui ele diz: o autor, Jesus é o autor da nossa fé.
E aí ele ainda diz que ele é o consumador, não no sentido de consumir, de destruir, mas no sentido de confirmar e de nos ajudar a andar de fé em fé, crescendo sempre na sua presença, adorando, glorificando o seu nome. E assim, meus amados, nós vamos permanecendo. Ele diz então, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Agora, ele fala o porquê que nós devemos olhar para Jesus. Então ele diz assim: o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta, e assentou-se à destra de Deus Pai. Oh, meus amados, eu procuro nesse momento talvez entender o que os leitores dessa carta estavam sentindo quando liam essas palavras, ao estarem quase desanimando na fé, quase desistindo de tudo, e quando eles leem essa palavra, dizem: puxa vida, Jesus, ele suportou a cruz, morte horrenda, cruel. Segundo os historiadores, uma pessoa crucificada demorava aproximadamente de 4 a 5 dias para morrer. Era uma morte terrível, uma morte que fazia a pessoa morrer aos poucos, debaixo de um sol escaldante, perdendo todo o seu sangue, perdendo todo o líquido do corpo, aos poucos morrendo. O fato é que Jesus não ficou 4, 5 dias na cruz, mas ele morreu, ele entregou-se a si mesmo. Observe que as suas últimas palavras ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele entregou-se a si mesmo por nós. E aqui, meus queridos, cruz fala de sofrimento, mas cruz também, acima de tudo, fala de renúncia, de entrega. E Jesus certa feita disse para os seus discípulos: e todo aquele que quiser me seguir, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É uma vida de renúncia, é uma vida pela qual nós devemos abrir mão de certos luxos, de certos prazeres, muitas vezes, que fazem mal para nós. Existem prazeres que são muito bons, mas existem prazeres que nos fazem mal, e Jesus abriu mão disso. Ele renunciou tudo, deixou a glória lá em cima, desceu, nasceu, gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e ele cresceu. A Bíblia diz que ele cresceu, aprendeu sofrendo como todos nós sofremos. E aí, meus amados, ele suporta então o ápice da sua história, no clímax da sua história, ele suporta a cruz. Jesus não precisava passar por isso. Ele é o Filho de Deus, poderoso, Criador, sustentador de todas as coisas, mas ele renunciou a tudo isso por você, por mim, por nós, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite, ouvindo esta palavra de encorajamento, para que nós possamos, meus irmãos, nos fortalecer e continuar a nossa jornada para o céu. Essa carreira que nos está proposta tem como objetivo nos levar para o céu, salvação plena e completa da influência do pecado. E aí, meus amados, ele continua dizendo então: e suportou a cruz, desprezou a afronta. Hoje em dia a gente vive uma época, né, em que as pessoas não suportam a afronta, são afrontadas, elas se iram, que a vingança é natural, isso é da natureza humana. Até mesmo nós muitas vezes nos sentimos afrontados e a gente quer às vezes revidar, isso é natural, isso é do homem. Mas, meus queridos, Jesus, ele foi afrontado, mas tem uma coisa aqui: ele suportou a afronta. Como é que você está na sua caminhada cristã? Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, você está olhando para a cruz, está suportando a afronta. Você está sendo afrontado, o mundo nos afronta, nos desafia. Vemos aí leis que estão sendo promulgadas contra a família, contra a igreja, leis que vêm impedindo o avanço do evangelho. Mas, meus amados, nós não devemos temer, porque nós temos um Deus poderoso que livra o seu povo, e que quando os homens fecham uma porta, Deus abre muitas outras para que nós possamos entrar e escapar com segurança. Meus queridos, ele continua então aqui:
que não somente isso, ele não somente suportou a cruz, desprezou a afronta, mas assentou-se à destra de Deus. E o escritor aos Hebreus fala claramente sobre isso, que Jesus é o sumo sacerdote, e que ele também é o sacrifício, e que ele irrompeu o santuário, não o santuário lá do templo em Jerusalém, mas o santuário no céu, no santo dos santos, no trono da graça. Jesus está lá, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus, e lá está à destra de Deus Pai, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, meus queridos. Mas ele não nos deixou só. Quando ele subiu, ele deixou aqui e enviou o Espírito Santo para que estivesse conosco. É o Espírito Santo que te ajuda a lembrar de um versículo quando você está em uma situação difícil. É o Espírito Santo que te ajuda a lembrar de uma palavra quando você está passando em alguma dificuldade, alguma provação. É o Espírito Santo que se move em você, trabalha na sua vida, te enche de gozo do céu, de alegria, e você sente a glória de Deus. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus. E o verso de número 3, ele continua: irmãos, considerai isto, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Irmãos, existe uma coisa que nos fere, é sermos acusados de coisas que não fazemos. Isso fere a nossa alma, não é verdade? Isso sangra por dentro. É muito difícil, é uma situação muito complicada quando a gente é acusado de alguma coisa que a gente não fez. Agora, tente sentir o que Jesus sentiu. Ele não pecou, mas quando começou a chegar a sua hora, lá no Getsemane, ele começou a sentir sobre si o peso do Calvário, o peso da cruz. O inocente agora vai morrer no lugar dos pecadores. O inocente se fez maldição por nós, e essa dor em Cristo, irmãos, causou-lhe um grande sofrimento. E as Escrituras nos dizem que ele sofreu tanto lá no jardim do Getsemane, que ele ali oprimido, pressionado, e ali sentindo o peso sobre si, ele suou grandes gotas de sangue. E o escritor aos Hebreus, falando aos irmãos que liam essa carta naqueles dias, ele diz: olha, vocês ainda não resistiram até o sangue na luta contra o pecado, porque quem resistiu até o sangue na luta contra o pecado foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que suportou as afrontas, suportou as contradições. Meus queridos, quando nós somos contraditados, quando nós somos contrariados, meus amados, não tema, não se entristeça, mas leve ao Senhor, meus queridos, a afronta, a contradição, transfira para Jesus, e Ele que suportou a afronta, suportou as contradições, Ele te dará graça para suportar qualquer momento difícil que você esteja passando. E aí, meus queridos, ele continua: e sofreu ou suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Por que que ele nos mostra tudo isso? Por que que o escritor, ele conclui o seu argumento do capítulo 11 com essas palavras? Agora ele explica o porquê. Sabe por quê? Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Irmão, como é triste alguém que perde o ânimo, que fica desanimado. É muito difícil. E o desânimo pode chegar, pode bater a nossa porta. Mas quando o desânimo chegar, meus queridos, faça o que o escritor aqui está dizendo. Considere tudo isso que ele está escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus, usado por Deus, escrevendo essas palavras que o Senhor permitiu que chegasse até nós aqui no século 21. Então ele diz: para que não enfraqueçais. Você não quer enfraquecer na fé? Considere essas palavras. Você que não quer perder o ânimo, olhe para Jesus, tire o seu olhar da dificuldade, tire o seu olhar do momento difícil que estás passando. Se a gente ficar pensando só na dificuldade, só na luta que a gente enfrenta, né, pastor? Nos desafios que nos são apresentados, a gente entristece. Começa a entrar aquela frieza espiritual, aquele desânimo, aquela coisa ruim no coração. Mas quando a gente começa a sentir isso, irmãos, e corre nos pés do Senhor, e entrega a Ele, como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia!
que nesta noite, meus amados, possamos tomar posse desta palavra, com fé, com coragem, e que nós, irmãos, quando estivermos na frente de um desafio, nós podemos não ser frouxos. O sábio escreveu em Provérbios as seguintes palavras: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Mas se você confiar no Senhor, muito embora sejamos frágeis, muito embora sejamos vasos de barro, mas dentro desse vaso de barro há algo precioso, há um tesouro imensurável, há um tesouro incalculável, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fitemos o nosso olhar e perseveramos, irmãos. Não vamos desistir da nossa fé. Não vamos permitir que Satanás venha soprar aquelas frases de desânimo no nosso ouvido, muitas vezes até usando alguém da igreja, muitas vezes até usando alguém lá do trabalho, lá da escola, da faculdade, mas que nós possamos ter em mente e considerar tudo isso, que nós temos uma grande prova de que Deus é conosco, porque Ele foi com aqueles do passado, e Ele é conosco nesses dias. Basta nós crermos e nos apropriarmos desta poderosa palavra, para que nós não venhamos, meus irmãos, enfraquecer, para que nós não venhamos a perder o ânimo. Então estejamos sempre animados. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu: regozijai-vos no Senhor. Ele repete a palavra: outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Aleluia. Coloque-se de pé, por gentileza, meus amados. Eu quero encerrar esta palavra com esta oração, mas eu creio que aqui, durante esta mensagem, o Senhor colocou diante de nós apelos. Ele quer que nós tomemos uma posição diante dEle, diante desta palavra. Será que você está embaraçado? Será que você tem algum pecado, alguma coisinha escondida lá no seu íntimo? Será que você alimenta algum rancor, alguma mágoa? Será que falta você liberar perdão e abandonar? É muito sério isso, irmão. Quando você não libera perdão, você leva a pessoa que você está rancorosa com ela para o teu travesseiro. Você não consegue dormir sozinho, você dorme com aquela pessoa ali, você fica aquele negócio no coração, aquela coisa ruim. Mas, meus queridos, nessa noite o Senhor, Ele está te motivando, te encorajando a abandonar o pecado, a abandonar o embaraço, a deixar de lado as afrontas. Deixe que afronte, deixe que contradizem, mas se você está em Cristo, você é mais do que vencedor, porque Ele te amou, e pelo fato de Ele ter te amado, você deve responder com igual modo, amando, servindo, com alegria, com gozo, com prazer, com satisfação, porque é isso que Ele deseja que nós façamos. Vamos orar. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te adoramos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor nos colocou diante desta palavra. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu conheces os corações aqui nesta noite, Senhor. Se houver alguém aqui embaraçado, se houver alguém aqui, Senhor, em pecado, Senhor, tem misericórdia, liberta, perdoa, purifica, levanta o caído, fortalece o fraco. Pai querido, ajude-nos, Senhor, a sempre que estamos passando por dificuldade, que nós possamos, ó Pai, dirigir o nosso olhar a Cristo, Teu Filho amado, que o Senhor nos deu como um presente poderoso, maravilhoso, e um presente que não se rejeita. Mas, Pai querido, fortalece-nos nos nossos corações, fortalece, ó Pai querido, dá-nos vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a carne. Ajuda-nos, Senhor, e sobretudo, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito, insufle, ó Pai, Senhor, coragem, ânimo, vida nos corações, para que nenhum de nós, ó Pai, quando estivermos diante de uma dificuldade, venhamos desfalecer, mas que nós possamos, Senhor, estar na Tua presença, regozijantes, alegres, Senhor, para que o Teu nome continue sendo engrandecido através das nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam
Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.